Olá, bom dia! Começa agora o Imóvel Class TV com notícias de arquitetura, decoração e do mercado imobiliário. E nessa edição a gente apresenta uma sala e uma cozinha com design contemporâneo assinadas pela arquiteta Thaís Bresciani. Conheça o novo espaço do chefe de cozinha Vico Croco na zona sul de Porto Alegre. E uma ajudinha para você se organizar nesse verão caso planeje descansar em uma casa alugada na praia. Fique com a gente, o Imóvel Class TV está entrando no ar. Uma sala e uma cozinha com design contemporâneo. Esse é o projeto da arquiteta Thaís Bresciani, que mistura cores, texturas e materiais sem carregar o ambiente. Os clientes que moram aqui neste apartamento trouxeram uma referência internacional de um ambiente de cozinha e sala integrada. A arquiteta Thaís Bresciani teve que colocar abaixo que já tinha e começar do zero, né, Thaís? Como é que era antes e qual foi esse processo, que elementos que tu trouxe para dar esse ar contemporâneo que tem agora? Certo. Bom, a cozinha ela era fechada, ela não era integrada com a sala. E a primeira coisa foi a demolição dessa parede que fazia a divisa entre a sala e a cozinha. A porta que nós tínhamos aqui na frente também foi removida para ter essa integração completa, sem barreiras, né? A única barreira seria o balcãozinho, mas a integração visual ficou completa. Esse balcão, já falando dele, ele também veio num design diferenciado, né? Não é só retangular, como geralmente é. Nós tínhamos espaço para isso e também pela própria planta, ali estreitaria muito o posicionamento da mesa. Então, nesse sentido, porém, ele podia ir alargando. Então, nós aproveitamos para fazer ele nessa forma meio trapezoidal. Perfeito. E as luminárias aqui também, para dar esse ar mais contemporâneo, mais moderno? Que toda a cozinha foi baseada nesse conceito mais, que eu chamo de estilo internacional, que é um estilo de cozinha que se vê muito na Europa, nos Estados Unidos, na África do Sul. O cliente, o marido da cliente, ele é sul-africano, eles tinham uma referência de uma cozinha que eles viram lá e trouxeram essa proposta de nós fazermos aqui. E aí, então, tem todo esse estilo mais armazém, a gente tem o vidro, temos a plaquetinha de cerâmica, puxadores diferenciados, cores. A parte do piso também nós fizemos um piso com desenhos. Essas plaquetas se vê em qualquer lugar fora do Brasil. E aqui em Porto Alegre não era muito comum. Mas bem na época que eu conheci os clientes, elas entraram no mercado por um fabricante daqui e nós fomos, acho que, um dos primeiros a comprar. E a ideia era realmente dar esse estilinho mais retrô e elas são perfeitas para isso. Aqui na cozinha e na churrasqueira também, né? E na churrasqueira. E além de tudo, elas têm um valor bem bom. Então, além de elas serem lindas, elas quase não geram custo, digamos assim, comparados com outros revestimentos. Por serem jovens e serem mais descolados, eles já não queriam aquela cozinha toda branca, com ar mais hospitalar, digamos assim. Então, eles já tinham uma referência desse uso da cor. E nós acabamos fazendo alguns testes de cores semelhantes para eles aprovarem. E a dica seria para eu sempre não tentar botar cores demais, talvez não usar muitas cores quentes juntas e sempre fazer um teste, pedir um teste para a marcenaria de dois ou três tons que se goste e trazer para o ambiente para ver como é que ele fica com a própria luz do local. Isso é bem interessante, mas acho que o mais importante são as cores quentes demais, não usar tantas, porque acaba cansando muito fácil. Perfeito. Aqui também a gente vê uns vãos aéreos abertos, né? Isso também é uma referência internacional que vocês trouxeram para cá? Sim, faz parte de toda a família das cozinhas internacionais, que é aquela cozinha mais informal, com espaço para livrinhos, para objetos de decoração. Então, isso a gente trouxe para cá também. Bacana. E para finalizar todo esse ambiente aqui da cozinha, a parte do piso, né, Thaís? Vocês colocaram um piso geométrico, também é para quebrar um pouco, mas trouxe uma harmonia, né? Ele quebrou o ambiente, mas trouxe uma harmonia para cá. Sim, ele acho que deu uma animada. Ele dá essa referência ainda de cozinha antiga, de cozinha retrô, mas com um desenho um pouco mais moderno, não é aquele ladrilho que nós já conhecemos, tão cheio com tanto ornamento, com tanto desenho. Um desenho mais geométrico, mais simplificado, com cores mais neutras, que funciona super bem com esse tom aqui do petróleo.
Então, falando ainda sobre os pisos, Thaís, aqui vocês colocaram um porcelanato de cimento queimado. Ele tá super em voga, né? Ele combina com quase tudo, né? Sim, é uma maravilha porque ele é lindo e funciona como uma tela em branco para nós jogarmos os móveis, revestimentos em cima. Então, é sempre uma ótima alternativa. A gente conseguiu jogar esse amarelo nas cadeiras, botar esse papel, que é um papel bem pesado, né, em termos de desenho, e sem ter um competido com o outro. Ele ficou super neutro e para o papel poder chamar a atenção e ficar o destaque da sala. O que eu sempre indico para os clientes, além de tentar manter uma amarração de cores, de tons entre si, é sempre trazer o livro de papel de parede, que é um livro grande assim, então tem uma amostra de tamanho significativo, trazer para o ambiente e o cliente ficar 1 ou 2 dias olhando para aquilo para ver se realmente gosta do desenho ou se foi uma coisa mais da emoção. Né? Então eles fizeram isso com esse papel aqui, eles trouxeram para cá, eles ficaram olhando uns dias e aprovaram. Esse apartamento faz 3 anos que nós fizemos, eu perguntei para a cliente agora se eles tinham enjoado, me disseram que não, então foi bem escolhido. Além do papel de parede e das cadeiras, as poltronas, quais foram os outros elementos assim que tu citaria para dar também esse ar contemporâneo, é muito clean, é muito minimalista, mas tu vê que tem uma identidade aqui dentro, né? Eles já tinham a maioria dos móveis. O que a gente fez foi fazer um layout diferente. Trocamos o revestimento do sofá, que antes era um couro marrom, e a gente trouxe também o cinza, que é mais contemporâneo. Jogamos umas almofadas com cores e basicamente o que salta mesmo, além das almofadas e do papel, são as poltronas mais de design. Para dar mais agilidade e transparência ao processo de licenciamento urbano ambiental, a Prefeitura de Porto Alegre acaba de lançar um pacote com 3 novos serviços online. Entre as novidades está o Histórico do Expediente Único, onde o contribuinte pode acessar todo o histórico de etapas protocoladas junto ao município referente ao imóvel. O segundo sistema, a aprovação digital, dá a possibilidade do responsável técnico consultar o andamento do projeto. E, por fim, a emissão da carta de habite-se online. O sistema é uma parceria entre a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal de Urbanismo, a Companhia de Processamento de Dados do município de Porto Alegre, o Edifica Poa e o Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade. O chefe de cozinha Vico Croco inaugurou um novo espaço para fazer as suas criações culinárias na Zona Sul de Porto Alegre. Em meio a muito verde, Vico abre o seu container para a equipe do imóvel Class TV. 2 containers passam quase despercebidos no meio de tanta natureza, mas basta darmos um passinho para nos surpreendermos. Está escondido ali atrás um espaço para eventos, integrado com as árvores e as plantas. Tudo hoje em dia está faltando um pouco de emoção, um pouco de carinho, um pouco de calor. Então eu adoro trabalhar com fogo, adoro velas, adoro também ter esse sentimento da família. A gente tem tudo aqui que a gente tem, é um espaço bem sustentável. Todas as mesas, as cadeiras, a louça, os cálices, os copos, é muita coisa da família, da época da chácara da avó, da casa da praia. Então a gente tenta reutilizar tudo e passar para o cliente essa coisa descontraída, esse menos que é mais, uma coisa elegante, mas despretensiosa. Fazer todo esse espaço aqui como uma coisa que não interferisse tanto no ateliê, não saltar no olho, né? Fazer uma coisa mais integrada com a natureza e falando baixo, assim. E a gente percebe que a ideia de dialogar com a natureza era tão forte que esse tronco enorme que tem aqui sequer foi cogitado de ser retirado. O projeto foi todo adaptado para que a árvore fosse mantida. Hoje em dia está todo mundo cortando árvore, né, e limpando, botando cimento, botando concreto e coisa. Então a gente resolveu fazer o contrário, respeitar o que já está aqui, né, há anos, essa coisa da natureza, e se adaptar aos troncos, às árvores, ao terreno. Para traduzir esse conceito, o arquiteto foi atrás de elementos simples, rústicos e materiais sustentáveis que foram reutilizados. Teve vários elementos, assim, algumas coisas que foram sobrando da obra. Tem a viga metálica ali que está fazendo o detalhe da árvore, para a árvore passar, que veio lá do container. Teve as telhas, a própria telha que sobrou, a gente usou alguma coisa na lateral para cobrir.
Teve as compotinhas que eu trouxe do interior, que são coisas que se usam em silo de arroz. Então teve um reaproveitamento bem intenso, assim. As poucas intervenções foram propositais para que o espaço pudesse ter múltiplos usos. A pessoa poder configurar o espaço o maior número de maneiras possível, assim. Sempre não ficar, quando está pensando numa solução, se ela pode ser móvel em vez de fixa, procurar ir por esse lado. Workshops, cursos, jantares exclusivos, casamentos pequenos, então tem toda uma utilização inusitada, diferente, assim, a gente se adapta muito ao cliente, a gente fez ele de uma maneira que toda a iluminação pode ser feita de acordo com como a festa ou a parte do layout de mesa, a gente não quis engessar o lugar, porque a gente também não é engessado. Para dar suporte aos eventos, os containers abrigam a cozinha industrial e o escritório do chefe Vico Croco. Então a gente trabalhou toda essa parte de rasgar as janelas, rever o piso, rever a parede, que não é agora, tem o aço inoxidável, proteções de higiene. É uma cozinha enxuta, industrial, pequena, mas completa. Tem a máquina a vácuo, tem termocirculador, tem Thermomix, tem um forno combinado pequeno. Tipo, ela é como se fosse uma cozinha gigante industrial, mas enxuta, pequena, do meu tamanho. Que eu faço eventos pequenos, eu não pego nada muito grande, no máximo 250 pessoas. E em cima se transformou num laboratório, numa biblioteca, né, num escritório. Então, onde a parte administrativa também é um lugar onde eu deixo a louça, o material, alguns equipamentos. E é tudo integrado, é tudo junto, assim. São containers que iam estar agora ferrujando em algum lugar. Tudo isso em harmonia com a natureza. Uma empresa de móveis planejados acaba de lançar um livro de colorir voltado aos arquitetos com diversos ambientes em preto e branco que devem receber o colorido minucioso desses profissionais. A ideia é que o livro possa ser um espaço para dar vazão à criatividade e revelar o estilo de cada um. O verão está chegando, o ano foi difícil para a economia, todo mundo só pensa e sonha com as férias, né? Pois quem pretende passar uma temporada na praia nos meses de verão, mas não possui imóvel próprio, é tempo de se planejar e se organizar. E nessa época aumenta normalmente a procura por aluguéis para a temporada. Mas é preciso cuidar para que as férias não sejam como aquele famoso filme, né? Férias frustradas, evitar golpes, evitar roubadas na hora de alugar uma casa, um apartamento. Por isso eu converso hoje aqui no Imóvel Class TV com um especialista nesse assunto, corretor empresário Marcos Júlio, da Marcos Júlio Gestão Imobiliária. Tudo bem, Marcos? Prazer Tudo conversar bem, contigo. Tudo bem. Queria começar te pedindo justamente para nos fazer uma avaliação do mercado imobiliário do litoral nesse ano em relação aos anos anteriores. O mercado está bem retraído em função da crise, né? Tanto na parte de compra como de locação. Apesar de ter aparecido mais ofertas e oportunidades, também as pessoas estão pesquisando bem mais. E querendo, de certa maneira, o consumidor fecha a mão, né? Não, acha que não é o momento de investir, mas pode ser uma grande oportunidade, né? Para quem tem o dinheiro investir, né? Sim. Nessas oportunidades, o investidor acaba comprando esses imóveis que acabam tendo um desconto até de 40%, espera o mercado aquecer e coloca eles à venda no valor normal que seria hoje. E tu percebes que nesse período, nesse ano, digamos assim, há ofertas e há interesse, por exemplo, de bons negócios, de negociação. É possível negociar mais para quem quiser comprar? Sim, porque em função até do governo, como está um pouco estável, tem bastante investidor indo para o imóvel, né, que é uma coisa mais garantida, que não oscila tanto. Como o mercado está bom para compra, para imóvel, eles têm investido bastante em função de imóvel. E por que tu acha que imóvel no litoral é um bom negócio? Porque o imóvel no litoral é o glamour, né? É você ir para a praia, tu ter a família junto de você. Tu passa o ano inteiro trabalhando, que muitas vezes não tem tempo de ver os irmãos, os tios, todos os parentes. Chega na época de praia, tá todo mundo junto. Então é diferente. É uma área de lazer com conforto a mais. Então, as pessoas acabam até investindo muitas vezes mais do que o próprio imóvel de moradia.
É muito comum as pessoas terem imóveis bem valorizados na praia e aqui em Porto Alegre ter uma moradia mais simples, mais modesta. E geralmente os condomínios na praia têm muita infraestrutura, né? Hoje o município de Xangri-Lá é um dos municípios que mais tem quadra de tênis, piscina térmica, salão de festas, em função que hoje são 37 condomínios. Cada condomínio tem no mínimo 1 ou 2 quadras de tênis, piscina infantil, piscina térmica. Então acaba sendo um hotel para as pessoas descansarem, né? Muitas vezes, há uns anos atrás, se falava que havia muito condomínio e havia muito lançamento de condomínio no litoral norte gaúcho. Como é que estão os lançamentos nos últimos tempos? Esse ano, a gente percebeu assim que em Porto Alegre, algumas construtoras estão segurando os lançamentos no litoral também. No litoral também. Nós temos mais 6 lançamentos para os próximos anos. Esse ano não vai ter lançamento. Todo mundo ensaia que vai lançar, mas acaba recuando. Eles estão se projetando para 2016, em função até da economia. Quer dizer, a perspectiva é de um 2016 melhor em termos de lançamento de imóveis no litoral. Para o litoral vai ser muito bom, em função que fazem 4 anos que não tem nenhum lançamento. Então existe uma demanda muito reprimida. No momento que aparecer esses imóveis à venda novamente, eles entram com tudo, porque nesses 4 anos eles estão vendendo esses estoques que existiam. Porque hoje nós temos 1.100 e algumas coisas de unidades à venda, mas de um volume de 11 mil, ou seja, nós temos 10% à venda no litoral. Em todo o litoral norte? Em todo o litoral dentro de condomínio, né? E como é que funciona o aluguel nesse segmento de condomínio? Muita gente procura o aluguel. Eu conheço pessoas, por exemplo, que primeiro alugaram, viram se gostavam daquele condomínio e depois acabou virando uma compra mesmo. Sim. Acaba alugando, aí tem o fator emocional e a compra de momento acaba comprando o imóvel. E muitas vezes acaba conhecendo o condomínio, vê que a infraestrutura, porque para quem mora dentro de um condomínio, você utiliza a praia poucas vezes, mas você usa o verão todo, porque o dia que está ruim a praia, tu está no condomínio, o dia que está ventoso, tu está fazendo outra coisa, quando está chovendo, tu está na piscina térmica. Então a praia não se torna a praia de fim de semana. E nem só de verão, né? Isso mesmo. Bom, a gente está falando sobre imóveis no litoral norte, falamos um pouquinho do mercado de compra e daqui a pouco a gente segue com o Marcos Júlio falando de imóveis no litoral e de aluguéis para você já se programar para a temporada de verão. Ele nos dá algumas dicas de como não cair numa roubada. Daqui a pouquinho, no próximo bloco. Hoje o Imóvel Class TV está ajudando você a organizar melhor, preparar as férias na praia. A gente recebe o empresário e corretor de imóveis Marcos Júlio, da Marcos Júlio Gestão Imobiliária do Litoral Norte. Já falamos um pouco de venda e do mercado de condomínios para venda, né, Marcos? Agora eu queria falar dos aluguéis. É a época de começar a se preocupar com isso? Sim. Ou já passou? Não, Ainda dá tempo. As pessoas já começaram, cada ano eles vêm começando mais cedo. Esse ano já começaram em agosto e setembro a olhar em imóvel. Os mais precavidos, eles alugam outubro e novembro. Os desesperados, dezembro. Aí aluga o que sobra. E aí, dezembro já aluga o que sobra. Aí já tu não tem uma boa escolha entre custo e benefício. Tu acaba ou pagando muito caro ou tu acaba pagando muito barato por um lixo digamos, de veraneio que vai estragar teu veraneio todo, porque é uma casa que não tem manutenção o ano todo e vai ser alugado barato. A pessoa só vai se incomodar, né? Só se incomodar. Agora, é uma época então que ainda dá para fazer esse tipo de procura. Qual é o perfil de imóvel mais procurado? Hoje é mais procurado na faixa de 3 a 4 dormitórios. Piscina todos querem, né? Mas nem todos conseguem, porque são poucas casas que têm piscina na praia. E esses condomínios que a gente vê, há muita oferta de aluguel? Sim. Porque daí tem uma infraestrutura toda maior. No início, há 6, 7 anos atrás, existia um pouco de preconceito em alugar casa. Eu não vou alugar a minha casa que eu veraneio. Mas os volumes de valores são muito altos.
Então, tu aluga uma casa dentro de condomínio de 10 mil a 120 mil por mês. Então, as pessoas começaram a pensar de uma forma diferente. Eu pego 120 mil e vou viajar e faço todas as minhas compras, não vou ficar... Então, começou a quebrar esse paradigma das pessoas de achar feio alugar. E aí começou a aparecer muita casa para aluguel. Antes, tu entrava num condomínio, era 2, 3, 5 unidades. Hoje, todos os condomínios têm para aluguel. E todos. a procura é grande. É grande. E quanto fica mais ou menos o valor de uma casa em condomínio? Vale mais a pena? Muda muito o valor de uma casa individual e de uma casa dentro de um condomínio? Muda. Porque é muito mais seguro, né? Muda. As avaliações das casas externas, fora de condomínio, é na faixa de 200 o dormitório. E já dentro de um condomínio é de 400 a 600 por dormitório. Como essas residências normalmente têm 4, 5 e 6 dormitórios, os valores acabam sendo altos. Mas se tu pegar e dividir, normalmente acaba saindo muito mais em conta. Normalmente o pessoal também vai com uma turma grande, né? Vai. E aí acaba dividindo. E quais são os períodos mais procurados? Réveillon, Planeta e Carnaval. Quer dizer, a gente vai então de final de dezembro, no caso desse ano que o carnaval é cedo, até meados de fevereiro. Isso, o veraneio vai ser curto. Para quem é investidor é o grande momento de ganhar dinheiro, né? Agora, como alugar, Marcos? As pessoas às vezes querem facilitar, alugar pela internet e aí às vezes se dá mal. Muitas vezes cai em roubada, porque é muito fácil você pegar fotos de qualquer imóvel, porque você copia as fotos, lança num site, porque eles não te pedem garantias nenhuma. E aí tu vai conversar com uma pessoa, tu vai fechar o negócio, tu vai fazer o depósito, quando chega na praia esse imóvel não existe. Isso, por incrível que pareça, por mais alertado que é, todo ano tem gente que cai na mesma armadilha. Quais são as tuas dicas para evitar esse tipo de problema? Se for alugar um imóvel, solicite a escritura do imóvel. A conta corrente, pelo menos, tem que bater com a conta da escritura. Tem que ter um vínculo. Como é que você vai fazer um depósito na conta da Joaquina se o imóvel está no nome de Antônio? Entendeu? E em relação à localização, por exemplo, saber que o apartamento... porque a foto engana muito, né? Muito. Existe até porque tem gente ótimos que não pode, profissionais. até o ideal é ir, né? Conhecer o imóvel, né? Mas tem gente que não consegue. Não, é muito importante conhecer o imóvel. Por quê? Porque tu vai ver o que é a vizinhança, o que naquele prédio, tipo de veraneio que tem, é muito melhor. Então a tua dica é que as pessoas tentem fazer esse aluguel diretamente na praia. Até porque hoje tudo se negocia. Tu vai chegar numa empresa, tu vai negociar o valor do aluguel. Essa despesa que tu teve de um dia até ir à praia e voltar, digamos que esteja um custo, isso aí tu vai acabar barateando no teu aluguel. E tu vai escolher da forma certa. Tu não vai entrar em desespero de tu entrar no imóvel, daí tu chega lá, não funciona a televisão, não tem gás, não funciona o micro-ondas, não funciona nada. E não adianta, se começa errado um veraneio, termina errado. E tu achas que esse é um período bom de negociação? Qual a expectativa de fechamento de negócio que vocês têm nessa área de locação e de valores? Olha, o mercado está bem estranho em função assim, está todo mundo indo para a praia porque o dólar está muito alto. Então, digamos, 90% das pessoas desistiram de viajar e ficar um bom tempo fora porque o dólar está muito alto. Então, estão tudo indo para a praia. Porém, como o dinheiro está curto, também as pessoas estão negociando bastante. Então, os proprietários que acharam que iam aumentar o valor, eles estão vendo que não, a realidade não é a que eles imaginavam. A realidade tem que ter um valor bom para ser competitivo no mercado. Quer dizer que é possível negociar bem para essa temporada. Sim. Principalmente se você for alugar mais de 10 dias. Quanto mais dias você tem, mais barganha você ganha. Tá certo. Eu conversei com o Marcos Júlio, corretor e empresário da Marcos Júlio Gestão Imobiliária, sobre aluguel de temporada para o próximo verão. Obrigada pelas suas dicas. O Imóvel Class TV volta no sábado que vem. Essa edição do programa vai estar na nossa página do Facebook na próxima segunda-feira. Curte a nossa página. Um ótimo domingo para você.